Ó, paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa te abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar, onde quer que você esteja, que a bênção do alto dos céus te alcance. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 diz: Então Elias disse ao povo: Chegai a mim, e todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmãos, nós sabemos aqui na época do rei Acabe, marido de Jezabel, havia muita prostituição espiritual entre o povo de Israel. A idolatria imperava sobre o povo e havia muitos profetas de Baal e Azera e outros profetas que profetizavam ao rei e para a rainha também, Jezabel, e ali então a idolatria reinava nos corações. Elias então profetizou que não haveria chuva e não houve chuva por certo tempo. E Elias então subiu ao monte também ali e algumas pessoas tentaram buscar Elias para falar com o rei. E então nós vemos a passagem qual ele pede que descesse fogo do céu e combatesse ali os capitães de 50, de 100, todos aqueles que eram enviados para buscar Elias. Depois ali o último que foi pediu misericórdia de Elias para que não descesse fogo do céu e consumisse a eles, levou Elias até o rei. Chegando ali, ele se encontrou com 450 profetas de Baal e o rei, e Elias então falou com todo o povo que estava ali diante dele e respondeu: até quando o povo ficaria entre dois pensamentos? Se Baal era Deus, que eles continuassem seguindo a Baal. E se Deus era Deus, o Senhor era Deus, eles deveriam servir ao Senhor. E a Bíblia diz que então Elias os convidou para um desafio. Elias chamou eles para um desafio, pegasse um bezerro e ali cortasse o bezerro no meio, colocasse sobre a lenha ali no altar e orasse, apenas orasse, não colocasse fogo ali na lenha para poder oferecer ao holocausto ao seu Deus. Mas o Deus que do alto respondesse com fogo e ali consumisse todo o holocausto seria o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Elias então falou: vocês podem ir primeiro, vocês são muitos, né? Eu sou um só, mas vocês podem ir primeiro. E deu a chance para eles provarem a sua fé e provarem que o Deus que eles serviam era realmente Deus, que Baal era Deus. Então eles cortaram ali o bezerro, colocaram sobre a lenha e começaram a clamar e dizer, né, Baal, nos ouve e tal. E foi passando o tempo e eles se afligiam, eles se machucavam, se cortavam para começar então que esse Baal respondesse. De Elias, de repente, Elias zombava deles e diz: clama mais alto, grita mais alto, porque ele é um Deus, talvez esteja falando, fazendo alguma coisa, ou fez uma viagem, ou está dormindo e vai despertar. E eles se clamavam com mais vozes, se retalhavam com facas, lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Porém, Baal não respondia. Então Elias estava zombando da fé deles? Sim, porque era um Deus falso. Há muitas pessoas crendo em Deus falsos, não crendo no Deus verdadeiro. Porém, então Elias agora chegou a sua vez. Às vezes, irmãos, você é provado a sua fé para mostrar que você realmente tem ou não um Deus verdadeiro. E eu quero dizer para você que você pode invocar esse Deus verdadeiro, que ele vai te responder. Mas no versículo que nós lemos, nós diz que Eli então chegou ao povo e disse: chega até mim. E então chamou o povo para um desafio, né? Mas a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Muitas das vezes eu costumo dizer que isso poderia ser uma simbologia da nossa vida. Como você vai oferecer um louvor, um sacrifício, uma adoração, um holocausto a Deus, sem um altar realmente edificado? Se o altar está quebrado, o altar precisa ser restaurado, ser consertado, para que o seu louvor, que é o sacrifício de louvor hoje é agradável a Deus, possa realmente ser recebido diante de Deus.
Então o altar que simbolizava ali as pedras, as tribos de Israel, Elias edificou, restaurou, aquilo estava destruído. Às vezes, irmãos, em nossas vidas há coisas que a gente pratica ou pecamos ou erramos, e aí nós oferecemos nosso sacrifício de louvor, as nossas orações e não somos ouvidos. Por quê? Porque precisa restaurar, precisa de arrependimento, de confissão dos nossos pecados, para que Deus possa nos perdoar e para que Ele possa então ouvir nossa oração, o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa súplica. Então, muitas das vezes, você está orando, você está clamando, você está fazendo o seu sacrifício, você jejua, você ora, você lê a Bíblia, e no entanto você não tem resposta de Deus, porque o altar está quebrado. Alguma coisa você quebrou no seu decorrer do seu caminho, alguma coisa você errou, você pecou, você não confessou. Às vezes o pecado está oculto diante dos olhos dos homens, porém não está oculto diante dos olhos de Deus. E você precisa confessar, você precisa abandonar, você precisa arrepender do seu pecado que você cometeu. E você precisa confessar ele a Deus. Como Davi mesmo, rei, segundo o coração de Deus, ele pecou, ele errou, mas Deus veio e mostrou para ele o seu erro e revelou o seu erro para ele. E então ele confessou e buscou arrependimento. Ele confessou o seu pecado. Às vezes você precisa fazer isso. Em Provérbio diz que aquele que encobre o pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então você precisa receber a bênção de Deus e fazer o que? Restaurar o altar que está quebrado. Então neste momento eu quero que você pense onde que você errou, o que você fez, qual o pecado que você cometeu. Todos nós pecamos cada dia, às vezes com palavras, com atitude, com obras, e nós precisamos arrepender. E então, por que não está acontecendo? Em Provérbios também diz que, no 26, você pode ler que maldição sem causa não virá. E às vezes há coisas acontecendo que a maldição está aí no lar, na casa, e muitas coisas ruins acontecendo, e precisa o que? Você se arrepender do seu pecado. Você pode ler as escrituras, muitas vezes é isso que acontece. Estamos pagando por nossos erros, por nossas falhas. Deus está punindo, está castigando. Não, são as consequências do pecado. Toda vez que o homem peca, tem a consequência do pecado. Deus vai perdoar, Deus vai te perdoar, mas sempre, às vezes, sofremos a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. E aqui, então, Elias diz que ele reparou o altar que estava quebrado. Então, quando o altar estava consertado, agora que ele ia oferecer o sacrifício. Não adianta você ir no culto, no jejum, em festas, em convenções, em tantas outras coisas, se você não confessar o seu pecado. Não adianta você tentar se esconder atrás de uma máscara, de uma capa ou de qualquer coisa. Você precisa estar diante de Deus com o coração sincero e confessar através dos seus lábios, os seus pecados, suas falhas, aquilo que você cometeu, para que Deus possa te perdoar. Ele é poderoso, Ele é amoroso para perdoar, mas às vezes Ele quer ouvir essa confissão, Ele quer ver você confessar o seu erro, confessar o seu pecado. E então Elias reparou o altar que estava quebrado. Ele restaurou o altar ali e colocou ali as 12 pedras conforme as tribos de Jacó. E então veio a ele a palavra de Deus, de Deus de Israel. E ele edificou ali com as pedras o altar no nome do Senhor. E fez um rego ao redor ali. E então ele colocou água. E mandou colocar mais água, molhar a lenha, molhar o bezerro. Que foi enchendo aquele buraco, tudo que ele fez. E era muita água. Então imagina, uma lenha seca. Talvez seria mais fácil pegar fogo. Você imagina agora molhado com água. Isso Elias fez para mostrar para aquele povo quem era o Senhor Deus Todo-Poderoso que ele servia. Por isso que ele falou, se Baal é Deus, serve, se o Senhor é Deus, o servi. Então Elias, depois que eles fizeram o sacrifício ali, nada aconteceu para que os profetas de Baal fossem respondidos, agora chegou a vez de Elias. E a Bíblia então, depois que ele mandou encher várias vezes, uma, duas, três vezes ali, e molhar aquilo ali, então ele, oferecendo a oferta de manjares, o profeta chegou até o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, e disse, manifesta-te hoje, ó Deus, e mostra que há um Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que o Senhor
fez conforme essas palavras. Então o Senhor respondeu, né? E ele dizendo: Senhor, responda para que esse povo conheça que tu és Deus. Então caiu o fogo do Senhor do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e lambeu ainda a água que estava no rego. Assim, vendo todo o povo que caiu o fogo do céu, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Deus, ele respondeu a Elias, o profeta, que orou com fé, depois de ter restaurado o altar que estava quebrado. E Elias clamou e desceu fogo do céu, e Deus provou que era Deus. Depois que você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas atitudes, das suas obras pecaminosas e confessar, você vai ver Deus responder suas orações, a sua súplica. Deus vai visitar a sua casa, o seu lar e abençoar você. Da mesma forma, eu penso agora que o rei Ezequias estava em pecado e o profeta Isaías visitou ele ali e disse: Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E foi saindo. Então o rei pegou, virou para a parede e começou a chorar e reconhecer os seus pecados e confessar. Aí o profeta voltou, porque Deus falou: vai lá e fala que vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então, o que acontece? Porque ele arrependeu, ouvir as suas lágrimas. Às vezes você precisa colocar a boca no pó e chorar e clamar nas suas necessidades e também confessar os seus pecados diante de Deus. Ah, mas qual pecado? Você sabe, Deus sabe. Não precisa falar para mim, mas fala para Deus, confesse o seu pecado a Deus e Ele vai perdoar você e Ele vai te ouvir, então você vai estar restaurado. Restaura agora o altar que estava quebrado. Volte para Deus, você que está afastado dos seus caminhos, você que tem afastado dos caminhos de Deus e tem abandonado o Senhor. Volte para Ele agora, deixa Ele abençoar você, deixa Ele tratar com você, né? Porque Ele é Pai, e deixa Ele abençoar a sua vida agora. Restaure o altar que estava quebrado. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e Ele vai cuidar de você. Amém? Que essa mensagem possa ir de encontro ao seu coração e você possa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e ser abençoado de uma forma tremenda, gloriosa e poderosa em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós confessamos a Ti nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Que Tu possa nos perdoar, ó Deus, e nos abençoar de uma forma tremenda, gloriosa, Senhor, meu Deus. E abençoar essa pessoa que tem confessado, ó Pai. Ó Deus, que o altar dela, a vida dela está desorganizada, está quebrada, mas diante de Ti agora, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha purificar, perdoar. Senhor Jesus, nos perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, nossos pecados, Senhor. E nos ajuda, meu Pai, e responda-me, ó Deus de Israel, aquele Deus que respondeu Elias, que o Senhor responda com o Teu poder, a Tua graça, o fogo do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos abençoando, para que as chamas do altar estejam acesas, para que nós possamos oferecer os nossos sacrifícios de louvor, de adoração, e possam ser aceitos diante de Ti, que a nossa oração possa ser aceita diante de Ti, e que o Senhor possa nos abençoar de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, perdoa essa pessoa, este irmão, esta irmã, onde quer que esteja, visita com a Tua palavra santa e gloriosa, e nos abençoa também ricamente nesta noite, neste dia. Nos dá uma semana abençoada de paz, de alegria. Abençoa a nossa nação, abençoa cada pessoa sobre essa face dessa terra. Visita com a Tua graça, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com uma pessoa que você acha que pode ser abençoado com essa palavra, e restaure o altar da sua vida que estava quebrado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente. Pastor Wagner de Uberlândia, um grande abraço.